Olá, estamos aqui numa quarta-feira, mais uma vez ao vivo aqui, falando, né, sobre literatura, sobre infância. Hoje a gente vai receber aqui a Alessandra Roscoe. Nós vamos falar sobre leituras e infâncias, né? E muito curioso porque, oi Kennedy, tudo bom? Oi Luciana, oi Léo, oi Alessandra, Rosângela também entrando. Vou colocar aqui a lei e a gente vai falar, já vamos nos apresentando aqui e vamos falar juntas. Espera aí. Vou chamar aqui a Alessandra. Tudo bom, Léo? Como é que você tá? Vamos ver. Saudade de você também, Kennedy. Oi, Ah, Lê, deixa eu oi. baixar aqui assim um pouquinho para eu aparecer mais. Eita, tudo bom, queridona? Tudo jóia, e Como é você, que tá por aí? Aninha? Uai, estamos aqui, né? Confinadinhos, É. bem quietinhos, acreditando que isso vai passar. Ah, vai, né? Não há mal que dure para sempre, minha querida. Não É, há. Não há, entendeu? A história da humanidade tem muitas histórias tristes, né? E que vão, né? E exatamente. passam, né? Assim. E é aquilo que a gente estava falando hoje, né? A humanidade não vai ser regenerada da noite para o dia, né? Ela vai Não de passinho em mesmo. passinho. Alguns vão, outros vão demorar mais um pouco. E assim caminha a humanidade, né? De passinho em passinho. Mas eu ia contar, Lê, Exatamente. né, assim, para quem Ah, está chegando, quem nunca esteve aqui com a gente, quem está vindo pela primeira vez, as pessoas vão chegando e vão entrando, né? Essas lives de quarta, elas têm acontecido desde o finzinho de abril, acho que sim, acho que bem no comecinho, quando começou tudo, né? A gente ficou aí dentro de casa, que eu comecei para falar de livro, para falar de literatura, para falar de leitura, para falar de maternidades, para falar de tudo que está nesse universo do livro, né? E cada semana tem sempre alguém aqui. Eu ia contar exatamente que hoje, quando a gente estava se falando pela manhã, né? Hoje eu fiz uma travessura, né? Uma travessura que eu não fazia desde que a pandemia começou, né? Eu estava muito precisando de tomar um banho de mar, e aí eu peguei meu carro e fui até Grumari. Para quem não conhece o Rio de Janeiro, Grumari fica bem longe de Copacabana. Vamos botar aí quase uma hora, né? Mais ou menos. Sem trânsito, você chega lá nos 50 minutos, senão você leva uma hora. E tomei um banho de mar. E aí mandei, né, para ler o videozinho que eu fiz do mar. Falei, ah, toma de presente um pouquinho do mar. E aí, a coisa mais bonita do mundo foi porque a Alessandra, eu copiei a frase para não falar errado. Que ela disse que ela é uma pessoa que sabe ancorar barcos no jardim, né? Que assim ela se define, uma pessoa que sabe ancorar barcos no jardim. A Alessandra é escritora, né? Também compõe, canta, é uma artista múltipla, mas tem um projeto lindo que ela vai contar pra gente, que é o Uni do Unilê, né? Que é um projeto de mediação de leitura, que ela faz um trabalho sensacional, um projeto que existe desde 2013, não é isso? Desde 2013, né? Como unido em ler todas as letras desde Desde 2013, mas na verdade eu 2013, trabalho desde 98, com né? os projetos separados, né? É, com essa Mas concepção, né? A gente que já trabalha com é, o é, livro, né? é, é. Já é um monte de coisa que vai juntando até o dia que a gente fala, vamos botar isso tudo aqui dentro desse pacote aqui, vamos dar uma cara nova para, né, para isso tudo, né? Mas achei tão bonita essa ideia de você ser uma pessoa que sabe ancorar barcos, né, no jardim, porque eu acho que quem trabalha com a leitura, quem trabalha com a literatura, quem trabalha com o imaginário, sabe ancorar barcos no jardim, ou pelo menos deveria,
saber o segredo certamente. para ancorar barcos no jardim, né? E isso tem uma coisa, tem um componente mineiro, o Léo que está aí, meu parceiro querido, né, nosso Ah, eu amigo esqueci de querido. avisar que você é uma mineira, mas que mora em Brasília. Mineira, que mora em Brasília. Então pensa bem, mineiro já está longe do mar. E vim para Brasília, que o mar mais perto fica a 1.600 quilômetros. Então assim, eu tive que aprender a ancorar barcos no jardim, No porque eu jardim. sou do mar. Eu tenho uma relação com o mar muito forte, né? E eu brinco que quem entende o mar assim, né? Que eu falo, gente, a gente tem em lágrima e suor o mesmo sal. Né? Então, no Ah, trabalho, naquela coisa mesmo, eu tenho uma relação muito forte com o mar, tenho histórias engraçadíssimas, porque parte da minha família foi para o Rio de Janeiro e eu passava as férias de infância, era aquela assim, a mineira candanga que se achava a toda carioca carioca. porque passava. Então, assim, eu já fui resgatada naquela cestinha do helicóptero, na praia Sério. de Copacabana. Eu tenho histórias E, fantásticas com o mar, gente. né? E aí aprendi mesmo, não tem jeito, tem que ancorar barco no jardim, Ana, porque senão não vai, né? Com essa necessidade de mar e essa distância tão grande. E isso realmente a literatura traz para a gente, essa capacidade de transitar no simbólico, né? Uhum. De sair desse mundo concreto e tão necessário agora nesse período que a gente está vivendo, que é você reinventar o seu tempo, o seu espaço. Né? E não só ancorar barcos no jardim, mas fazer o que você quiser, seja no jardim, na sala, na cozinha, no banheiro, né? Ah, com certeza. E assim, tanto eu quanto você, eu acho que a gente tem um certo, eu poderia dizer que é um privilégio, porque a gente não mora confinada num apartamento, né? A gente mora em casa. Você ainda Sim. está com marquinha até de biquíni, porque você tem sol na sua casa. Aqui na minha casa Sol, não. tenho laje. É, aqui não, a minha casa ela está cercada por prédios, então nessa época do ano não, o sol não bate aqui direto no quintal, bate só no meio da vila, né? Aí não dá para ir para o meio da vila, né? De biquíni não pega muito bem, né? Mas a gente fica assim correndo atrás das restes de sol, né? Das Para tentar. frestas, né? Aí hoje eu fiz essa traquinagem, eu fui dar um mergulho no mar e foi a coisa mais sublime do mundo, assim. Acho que desde fevereiro eu não sabia o que que era isso, né? Mas a gente está precisando aí, né? Fazer esse mergulho para dentro Certamente. também, né? Acho que esse mergulho para dentro tem Sim, sido muito fundamental para a gente ressignificar os valores. E nem todos vão mergulhar para dentro, né? Mas uma boa parte da população, uma boa parte das pessoas está entendendo que tem alguma coisa nova no mundo e que a gente tem que é, colocar um foco novo aí, né? Mas eu queria que você exatamente. falasse pra. Não, fala, desculpa. Não, eu vi que entrou aqui a Virgínia, que é uma pessoa que eu adoro, muito querida, e que a gente estava falando disso, na importância da palavra nesse momento, né? Que a gente não pode entregar abraço, que a gente não pode entregar beijo, que a gente não pode juntar coração com coração. Né? A Uhum. Virgínia perdeu uma filha que para o Covid, uma Eita. pessoa incrível que mudou a vida da gente, assim, a Mônica muito querida, e a Virgínia perguntando assim, o currupi, a gente dá o currupio mesmo nessa eu patinava com a filha dela, a gente foi criada junta, nos encontramos em vários momentos, eu fiz até um post sobre a Mônica, porque a gente se reencontrou em vários momentos da vida, e esse momento da gente poder entregar afeto de outra forma, né? Seja lendo Uhum. um poema, seja as videochamadas, né? Como elas Ah, ganharam uma dimensão tão maior agora, né? Que é essa maneira. Você não pode abraçar, você não pode beijar, mas você pode entregar uma palavra, você pode entregar afeto de outras formas. E isso, a literatura, a poesia, né? O Léo que é tão poeta, e esses espaços que a gente segue preenchendo mesmo com a palavra. E eu digo sim. que no trabalho do Uniduniler, a gente descobre que a leitura ela é infinita também, porque ela pode, mesmo para quem não tem a leitura formal, né? Então, que a gente diz, quando um velho morre, uma biblioteca morre junto, esses Aham. saberes todos a gente celebra também e tem que celebrar, né? Então, essas formas de ler o mundo, de ler o nosso cotidiano.
né? Quem entrou aqui junto com a gente foi o Zé Mauro, o Jonas, que já Ah, que estiveram aqui em delícia. outros momentos compartilhando, né, também histórias. É isso, né? Que bom que a gente tem esse espaço para poder falar, para poder contar um pouco do nosso trabalho e talvez as nossas histórias estejam alcançando espaços em que elas nunca teriam alcançado antes, né? Porque a gente vivia viajando por esse Brasil, para lá e para cá, né, com o Exato. livro na mala e você também com violão para lá e para cá, a gente levando as histórias para lugares às vezes, né, onde nenhuma livraria existia naquela cidade e de repente a gente está aqui nesse mundo virtual podendo fazer isso, né? Mas eu queria que você contasse para o pessoal que está aqui assistindo, a gente, ó, o Volney que acabou de entrar aí também, Ah, querido, querido, beijo. né? Queria que Hum. você contasse para o pessoal um pouco como é que é esse trabalho do Uni e do Unilê, né? Do, a Uni do Uniler, meu Deus do céu, me deu uma bobeira aqui. Como é que você faz isso? Como é que nasceu essa história? Porque você junta as pontas, né? Você junta os Foi, bebês e você junta os idosos, né? Não necessariamente no mesmo lugar, no mesmo momento, mas assim, você trabalha com as duas pontas, né? E eu tenho, de um tempo para cá, acompanhado muito o trabalho com idosos, né? Até por conta do trabalho que a Lisa faz de música com terceira idade e com a minha tia, né? Agora minha mãe que já partiu, mas com minha tia que está aí, que a gente tem feito todo um trabalho também, né? Levando música, histórias para ela. Então eu queria que você contasse um pouco para gente, porque como as pessoas têm às vezes uma ideia equivocada de que o idoso ele vira uma criança. Ele não vira uma criança, porque a criança ela está ali naquele início da sua vida, ela está ali naquele início das suas descobertas. O idoso, né? Ele tem um arsenal de histórias e de memórias que a criança ainda não construiu, né? E por mais que ele tenha essa proximidade com a infância, né? Da ludicidade, porque ele vai soltando as amarras também, ele vai ficando mais fluido, mas ele tem uma história. E é uma história que se repete, é uma história que vem de novo, é uma história que é contada, né, muitas vezes, milhares de vezes, assim como a criança gosta de contar ou gosta de ouvir a história 1000 vezes, né, o idoso gosta de contar a sua história de vida, né? Então eu queria que você contasse para a gente como é que você faz esse trabalho de leitura com essas pontas aí. olha, Ana, começou, foi muito intuitivo. Na verdade, o trabalho começou com o aletramento fraterno, que era a leitura para o ventre. Né? Começou no meu grupo de. Eu queria um parto normal da Bia, em 98, eu estava. 97, 98, eu estava grávida da Bia. E precisei brigar para ter um parto natural, humanizado, porque naquela época era coisa assim, eu cheguei a ouvir de Imagina! médico, foi um absurdo, mas isso assim, em tão pouco tempo, né? Hoje a gente já tem uma facilidade maior, médicos que trabalham o parto humanizado, então fazem parto em casa. Eu não tive em casa, mas eu não quis ir para um centro cirúrgico, então eu tive Uhum. nos quartos do hospital, tive um trabalho todo dentro de uma suíte que era um segundo parto humanizado. E nesse grupo, uma das mães falou: ah, eu queria aproximar o meu marido da gravidez, porque ele parece que só sente que é pai quando pega o menino no colo. E eu estou aqui esses 9 meses que ele já é pai e ele ainda não. O que a gente pode fazer? Eu falei: ah, vamos criar um clube de leitura para barriga. Né? Ai, que Então, eu era legal. leitora. Eu não tinha nenhum livro publicado, eu não era escritora, eu tinha assim, sempre fui uma apaixonada por leitura. E aí fiz esse grupo, a gente se reuniu, o primeiro encontro teve esse pai específico, me olhava assim com um olhar de ódio, de putz, o que essa mulher tá... Sabe, eu sou um cara super ocupado, e eu lembrava do Pequeno Príncipe, né, daquela coisa assim, ó, eu sou um homem de números, né, eu não posso... E eu falei, nossa, olha só, ele é um cogumelo, né, de tanta... Não pode estar aqui nesse momento. E na terceira vez, assim, no terceiro encontro do aletramento fraterno, esse pai estava recitando para a barriga. Que Né? Então, lindo. assim, eu falei, putz, aqui tem alguma coisa, aqui tem um Aham. espaço, né? E aí foi, quando os bebês nasceram, aí acabou o projeto, porque era para ler para o ventre, o bebê nasceu. Então, aí a mãe falou assim, como assim? Agora que meu filho está aqui, que agora que a gente... Aí nasceu o Experimente a Nasceu. Palavra, que era um outro projeto, que era de leitura sensorial com os bebês. A gente se encontrava para ler e dividir e partilhar histórias. E depois, quando eu já
escrevia, já publicava. Eu fui chamada para fazer um momento de leitura, de partilha de histórias, num grupo, no hospital aqui em Brasília. Eu fui, assim, muito feliz, porque eu falei, eu sempre quis partilhar história em hospital. E quando eu cheguei com violão, arco-íris, né, aquele arsenal que eu andava, hoje nem ando mais tanto com isso, mas eu estava com violão, com arco-íris do Jardim Encantado, e cheguei lá, era um grupo de idosos que não estava hospitalizado, eu não entendi nada. Ah, E meu aí eu falei, Deus. como assim, né? E eu tava com caixinha de guardar o tempo, que eu ainda tenho essa coisa de escrever à mão. Né? Então eu estava escrito numa folha de caderno, o texto do caixinha Não de tinha guardar o virado tempo. livro ainda. Não, não tinha virado. O projeto nasceu antes do livro. Eu já Ai, tinha que outros bárbaro. livros, mas o caixinho não estava publicado ainda. E como eu tenho essa necessidade de ter eu falei, poxa, eu não tenho o livro, como é que eu vou fazer? Porque eu leio com o livro na mão, então eu não tenho, eu levei a caixinha, levei o texto dentro da caixinha. E chegando lá, como eu não entendi aquele grupo, eu resolvi passar a caixinha, depois que eu li o texto, que é um texto que fala sobre o tempo e a falta que o tempo faz, é a saudade, é a memória. Aí li o texto e resolvi passar a caixinha e perguntar o que cada um guardaria. Eu falei, eu guardaria o jardim da minha infância, da casa dos meus avós em Minas. E contei o Jardim Encantado e cantei do jeito que eu fazia com as crianças. E aí fechei o jardim, o tapete, né? E resolvi passar a caixinha. A primeira senhora abriu e falou assim, eu guardaria a vela para o meu enterro, porque eu tô mais para lá do que para cá. Aí eu Nossa. respirei fundo e não estava entendendo. Eu lá na frente, assim, parecendo uma... O que tá acontecendo? Que grupo é esse? Aí foi passando, eu guardaria o sorriso, a primeira vez que eu vi o mar, o sorriso do meu filho, uma cantiga que a minha avó cantava na beira da cama para eu dormir. E aí foram tecendo memórias, até que um senhor pegou a caixinha, abriu e falou assim, eu guardaria o cheiro do café da minha avó em dia de chuva na fazenda. Porque a fazenda tinha teto de zinco e fazia um barulho infernal. E aí as crianças ficavam assustadas, a vovó botava todos os netos ao redor dela, fazia café com bolinho de chuva, e esse café, eu sinto o cheiro agora, de falar dele, ela servia para Nossa. cada neto numa xicrinha de ágata colorida. Ágata. Cada neto Tinha uma tinha cor. uma cor, a minha era azul e eu guardo até hoje. Fechou a caixinha e passou. A senhora ao lado dele abriu a caixinha e não falou nada, chorou copiosamente dentro da caixinha. E eu lá na Olha. frente, sem Estática. perceber, estática, tentando entender o que estava se passando. E o Muito, que que muito você forte. ia Falei, olha, fazer com tudo aquilo, né? e o Porque você ia ter que que eu dar ia conta de fazer? administrar. Exatamente. Exatamente. Aí foi até que no final o médico que coordenava é um projeto dentro do Hospital da Universidade de Brasília, chamado Pintando 7 ou 70, com arte terapia para um grupo de Alzheimer. Aquele era um grupo de Alzheimer, aquele senhor que falou com tanto detalhe do cheiro do café da casa da avó. O médico pegou no meu braço e falou assim, você vai ter que voltar. Eu falei, por quê? Ele falou, porque aquele senhor que falou com tanta Nunca destreza, tinha que falado. lembrou, ele está sem falar há 6 anos. A mulher que chorou é a esposa dele, que ele já não reconhece ninguém da família. E ele foi me procurar no final dizendo que se você voltar, ele vai trazer a xícara. E a partir daí eu passei aí toda sexta-feira nesse Ah, hospital óbvio. ler, né? Não tinha como. E eu só parei quando eu comecei a viajar demais e as viagens eram nos fins de semana, então Sim. para não. E aí em 2013 eu resolvi juntar tudo isso e criar o festival, o Unido Ler Todas as Letras. Uhum. Né? Então a gente fez algumas edições, e a ideia é essa, eu digo que não é um festival de formação só do leitor. Ele forma o autor também, porque muitos autores premiados até, que chegaram aqui falando, mas eu nunca fui fazer leitura com um grupo de cegos. Né? O Carrascosa falou assim, nossa, mas eu nunca fiz com bebê, com mulher vítima de violência. E eles se percebem também, eles percebem esse potencial de uma leitura afetiva partilhada chegar de uma outra forma que não só no livro. Não, e é Não tão só... interessante isso, Ale, que você está falando, né? Acho que assim, tudo na vida é inaugural, né? Se a gente para pensar, né? Tudo é de aprender. Eu gosto muito dessa ideia, que tudo Sim, é de aprender. O sim. amor é de aprender, o perdão é de aprender. Né? E quando você, né, ali, escritor, já andando para lá e para cá, com vários livros, isso, aquilo, e de repente você se depara, né, tendo que fazer uma coisa nova, algo novo, né? É, Sei lá, você vai ter que ler para um grupo de idosos que tem, né, algum tipo de comprometimento, né? E você fala, mas como é que eu vou fazer isso? E aí é o afeto, né? É o é. afeto que fala sempre, assim. Eu tenho percebido, né, esse trabalho com a minha tia, ela já está. O apelido dela é Bimba, então a gente brinca que ela Uhum. mora na Bimbolândia, né? Porque ela está no mundo dela.
ela está no sim, mundo de Bimba, né? E nesse mundo, o que a conecta com esse plano aqui é a música. Porque sim, ela sempre foi uma estudiosa de música, tem uma vasta cultura de música clássica, então a gente chega lá e ela fala, não, eu não treinei, eu estou muito destreinada. Eu digo, não, tia, tem problema não. A Lísia toca, e a Lísia começa a tocar, e aí ela vai vindo, e aí ela vai fazendo uma costura. Que isso, né? É sim. você dar afeto para o outro, É, e o afeto é. constrói memórias, né? E sabe-se lá o Sim, que que sim. cada um precisa, né? Para E eu costurar. acho que e eu acho que o acalanto é a primeira voz afetiva que a gente tem, né? Quem não cantou, não ouviu uma cantiga de vó, de tia, de mãe, né? Uhum. E a música tem. Quando você estava falando da Semirá, tem gente que diz que os idosos viram bebês. Eu concordo com você. E eu tenho um amigo que trabalha com teatro para primeira infância, para bebês, que ele diz, ele tem uma frase que eu repito sempre, que ele diz: os bebês nascem poetas. Uhum. E os poetas morrem bebês. Eu não acho que os poetas morrem bebês. Eu acho que os poetas envelhecem. E quando eles envelhecem, eles voltam a ter esse olhar de poesia. Né? Uhum. Então, por isso que eu acho que são muito próximos. A infância e, e a velhice, elas têm essa conexão também, né? Com a poesia, com o jeito de olhar a vida mais leve, né? E claro que com outra bagagem, né? Sim, Agora com eu acho, certeza. né? E assim eu entendi muito a minha. Eu ficava me perguntando, mas por quê? Por que que eu estou nesse trabalho com leitura partilhada? E eu entendi lendo, né? Isso eu repito sempre também, no conceito do Bartolomeu Campos de Queiroz, de que a beleza precisa de ser dividida. Com Né? E certeza. a minha relação com a leitura, com a literatura, sempre foi essa. Fez tanto para mim que eu preciso que as pessoas vejam o que pode fazer também para elas. Olha, eu não sei se ainda está aqui na live com a gente, o Léo Martinez, ele entrou ainda há pouco, Hum. né? Às vezes é meio flutuante, né? O povo entra e sai. Uhum. E o Léo é neto de Marina Quintanilha Martinez, né? Que foi a minha grande mestra. Léo com certeza conheceu Marina, né? Léo Cunha, com certeza. E Uhum. Marina, ela dizia, né? Aí, o Léo tá aí, né? A Marina, ela tinha uma coisa sensacional, porque ela dizia assim que o conhecimento tinha que ser compartilhado, sabe? Ela falava assim, minha filha, eu não vou estar aqui para sempre, né? Então, os meus pedacinhos vão ficar em vocês, são vocês que vão dar continuidade ao que eu estou fazendo aqui, né? Eu já estou mais velha, daqui a pouco, né, eu já não estou mais aqui, vocês vão estar aqui, né? Então, assim, é muito bonito quando a gente vê nas nossas ações os pedacinhos da Marina em mim, né? No Sim, Léo, né? sim. O Zé Mauro falando quanto que Marina era generosa, extremamente generosa e quanto mais, eu acredito nisso, tenho certeza que você acredita nisso também. Quanto mais a gente dá, mais a vida nos devolve, traz outras histórias. Certamente. Você não diminui, pelo contrário, a gente aumenta, né? Porque no Sim, momento em que sim. você troca com alguém, você doa com alguém, você ganha, o universo conspira, tudo muda, tudo no seu entorno muda porque a sua, né, energia em relação à vida, ao universo, ao outro é diferente, né? Uma energia de troca, de É. compartilhamento, não é de egoísmo, né? Não é de uma coisa, Não. isso aqui eu sei, eu não posso dividir com ninguém. Não, pelo contrário. É. Quanto mais eu dou, mais eu partilho, mais as minhas histórias vão viver nos outros, né? Essa semana o Léo me mandou um texto dele para ler que eu falo, gente, tá aí, olha aqui, um menino que foi leitor, né, que frequentou a biblioteca Manuel Lino Costa, é óbvio que na hora que ele vai produzir, ele tem material riquíssimo para É. produzir, né? E com certeza esses bebês com quem você trabalhou, né, desde a barriga, são crianças que já vão ter ali um Sim. repertório, né, desde E, sempre, né, e desde o ligam. ventre. Sim, eu acho que ligam esse momento, o objeto livro, ligam a essa parte de memória afetiva mesmo. Era um momento que meu Uhum. pai estava comigo, minha mãe estava comigo e estava inteiro, né? Então, assim, e isso eu acho muito bacana. E o que eu acho legal no trabalho do festival é essa possibilidade de a cada
edição que acontece, a gente faz, assim, é um festival pequeno, muito pequeno, mas a gente vai, então assim, eu já tive a alegria de ter o Roger, o Jonas, o Léo, o Carrascosa, o Luciano Pontes, a Marília Pirillo, e as pessoas se transformam, Uhum. percebendo essa capacidade, e assim, às vezes é um grupo muito pequeno, assim, eu não faço um festival com um evento para 400 pessoas, até tem um evento Uhum. que é grande, que é dentro de uma escola, mas a maioria dos eventos são pequenos. Eu vou no asilo, eu vou naquele hospital, eu Legal. vou... e os autores vão comigo. Então, assim, muitos autores... O Léo mesmo falou assim, no hospital eu não dou conta. Né? Então, a gente Não vai... é E, claro, simples. a gente... Não é Não é. mesmo. Não é. Né? E eu tive eu e Orlando, Orlando é o meu marido, parceiro, que também me constrói nesse fazer do festival, né? Nessas outras leituras. Ele não é um cara da literatura, ele é um cara da música. E o Orlando, a gente teve a grande oportunidade de, em 2016, agora eu estou em dúvida se foi 16 ou 17, 16. A gente foi para Portugal, que tem um trabalho com música há mais de 30 anos. Assim, na verdade, a Sampa existe há mais de 100 anos. E eles fazem esse trabalho desde o ventre Olha que maravilha. até... Tem só que muito focado na música, na dança, no teatro. Né? E aí faltava literatura. E a gente foi para lá fazer uma imersão. Eu falei, mas como assim? Vocês não têm? E trouxemos Que legal. duas pessoas de lá, a Raquel Gomes, que é musicista, e a Inessa Marcava, que é também musicista, mas é bailarina, bielorrussa, e eles vieram para o festival e eles entenderam que o trabalho deles era muito próximo do nosso. Uhum. Né? Então, assim, nós trouxemos a música, mas principalmente para o Terapia da Palavra, que acontece dentro do hospital, e para esse momento dos idosos, e eles levaram as leituras. Eu falei assim, montei uma bibliotequinha, né, assim, mínima, eu digo que é bibliotequinha, não porque é Sim, porque é menor, não é porque é pequena. pequenininha mesmo, foi assim, para eles poderem Aham. levar na mala, né, e eles começaram a trabalhar, e assim, eles vieram para cá em 2018, e 2019 foi o ano que eles colocaram a literatura como o foco de todo o trabalho do ano Ai, que letivo, legal. Que lá do berço bacana. das artes. Né? Então essa troca, eu acho que é isso, né? A gente está o tempo inteiro trocando, a gente está o tempo inteiro crescendo com, com, com a convivência com o outro, com as outras leituras, né? Eu trago muito no meu trabalho, não só porque a gente é parceiro, a gente tem um livro junto, eu e o Léo, mas eu acho o Léo um dos caras mais poetas que a gente tem Uhum. contemporâneos, né? E ele falou assim, não entendo nada de música, mas ele tem alguns poemas musicados e eu adoro, assim, tem 2 poemas que eu levo comigo, onde eu falo, se um dia tiver problema com direito autoral, vão me enforcar aí, porque onde eu vou eu canto, né, esses 2 poemas do Léo que foram musicados que eu gosto muito, assim, Não, até porque e que falam. a música e a literatura, elas conversam o tempo inteiro, né, Ale? Assim, é Sim. muito interessante. Assim, quando você me mandou aquele poema, né, do mar, você falou que tem alguém musicando, e eu, na mesma hora, te mandei uma música. Olha, Lisa, tem uma música que se chama O Mar, né? E a gente Aham, está aham. fazendo, a gente fez um projeto em 2018, né? Quando teve aquele evento aqui no Rio, o Salão Ler, né? O Salão Carioca de Leitura, Sim, a sim. gente criou um Versons, que a gente misturou. A Ah, gente se que deu lindo. conta que um dos meus livros, que é um livro para adulto, que é o De Onde Vêm Essas Vozes, tinham trechos do livro que podiam conversar com as músicas da Lisa. Então o que a gente fez? A gente fez uns recortes no livro, e eu lia trechos do livro e ela emendava com a música, sabe? E aí, quando acabava, as pessoas vieram e falaram assim, nossa, que incrível, né? Você compôs essas músicas para o livro. A gente falou, não! O livro já existia, as músicas já existiam, a gente nem se conhecia. Quando a gente se conheceu, a gente resolveu misturar isso tudo. E nesse momento a gente está criando, né, versões para criança. Porque o que a Lisa Olha está que legal. fazendo? Ela está criando músicas para toda a turma da vila, que são 4 livros, então cada livro vai ter uma música e os personagens vão ter uma música, ainda vai ter uma música de abertura, que é exatamente para a gente fazer com os pequenos, né, com a criançada menor, e encanta todo mundo que curte isso, né, que assim, você vê às vezes os pais vão levar as crianças para algum evento, de repente às vezes estão de nariz torcido, porque alguém, né, ou o marido, ou a esposa, ou seja lá quem for, esposa e marido, tudo junto e misturado, né,
vai para lá meio de, putz, vou para esse evento, não sei o quê. E de repente a pessoa tá assim, né? É. E esqueceu a criança tá voando, a criança já foi embora, né? E os pais ou as mães estão ali, né, embevecidos com aquela história por conta desse encantamento, né, que tem a história, porque nós somos feitos de histórias, né, Eu Alessandra? acho. E eu acho que tem essa coisa mesmo das infâncias, né? Muita gente vira mesmo, torce o nariz, né? Porque é infantil. E quando chega e encontra, eu acho que é preciso que nós que trabalhamos com infância Uhum, tenhamos esse olhar também de não minimizar nada porque é para uhum, criança, né? com certeza. E assim, de poder falar em camadas. O Tino faz muito isso nos shows, né? Nos espetáculos musicais dele. Então, assim, ele canta uma música que aquela criança nunca ouviu, mas que o pai na infância ouviu, né? Uhum. Ou faz uma leitura, ele traz essas camadas, e isso é super importante, a gente poder realmente atingir também, assim, claro que uma criança não vai sozinha, né? E ela tem então assim, a gente fala também com esse pai, com esse avô, e com a nossa criança, Sim, com né? Quando a gente é certeza. verdadeiro, eu acho que assim, todo mundo que trabalha com a infância precisa, o que é essencial para escrever, para tocar, para fazer um espetáculo para criança? É você ser verdadeiro, Uhum. né? Você ser verdadeiro, você entregar ali uma coisa que você acredita que faça parte da infância, daquela criança e da sua infância e costurar junto, Ó, né? Zé Então Mauro eu está acho, falando aqui que arte para crianças não tem nada a ver com arte infantil. É muito isso, também né, Zé? acho, Porque assim, eu acho. com certeza você pensa dessa maneira, aliás. Tem muito a ver com isso que você está falando, né? Eu acho que assim, as pessoas têm uma ideia muito equivocada do que seja para criança, do que seja o infantil. Infelizmente, o infantil vem com aquele pejorativo de que é menor, de que é pequeno, de que vale qualquer coisa. Pelo contrário, a criança é de uma profundidade, de uma grandeza, que ela precisa teatro de qualidade, música de qualidade, literatura de qualidade. Não é qualquer coisa que serve para criança. Porque quando você fala que qualquer coisa serve para criança, aquele adulto que acha que qualquer coisa serve para criança, ele também acha que qualquer coisa serve para adulto. Né? Quem é esse adulto que está ali buscando aquela arte para criança? Né? Então a É, gente tem que é. ter também um cuidado, inclusive, muitas vezes, né, quando a gente vê, às vezes as pessoas falam assim, porque eu faço literatura. A gente tem uma literatura que tem um olhar para a criança, sim, porque tem um foco, tem ali, né, uma outra ponta que vai receber aquilo tudo, mas tem qualidade. Isso é que é importante, né? Porque a gente também É, não tem que ter esse receio de ter medo de dizer que produz para criança. Por quê? Eu não tenho vergonha, é, sabe, de falar é, que eu produzo literatura para a infância, para a juventude. Se tem qualidade, serve para qualquer um, fato, mas é. começa na infância. Você pensou aquele produto para uma infância, pode falar para a infância de qualquer um, para minha menina, para sua Sim. menina, para o menino que mora, né, dentro do Zé Mauro, do Léo, E, enfim. e é o público mais exigente, Exigente. né? E ele, assim, eu trabalho muito com bebê mesmo, né? Então, assim, as feiras que muitas vezes os autores não querem ir para falar com. Eu já recebi plateia naquele bebê conforto, todo mundo de chupeta. Também. E aquela história, se tá ruim, eles choram, eles vão para outro lugar e você fica ali mesmo, não tem, né? Então, eu acho que é preciso que a gente nós adultos desçamos um pouco desse pedestal, porque assim, eu Uhum. aprendo muito e cotidianamente com esse olhar do bebê e com essa verdade. Lá no Berço das Artes, o Paulo Lameiro é um dos 5 mestres do mundo em primeira infância e eu tive a oportunidade de passar 20 dias lá Olha. conhecendo o trabalho dele e ele fala assim, ele é muito da música, né? O forte dele é a música e ele fala que o bebê, assim, quando é que você sabe que o bebê tá com você? Quando ele tá realmente, quando ele baba, né? E Aham. assim, essa coisa, então eu falei assim, gente, como eu busquei essa baba? Como a gente busca naquele. E algumas vezes eu fui contemplada com babas e com aquele olhar que assim, que ele não entra no livro, ele entra em mim, ele entra na minha alma. Aham.
sabe? E é muito verdadeiro, e é muito, muito... Então, assim, eu acho que a partir do momento que eu comecei a trabalhar, eu sempre escrevi, eu sou jornalista, eu passei 20 anos cobrindo congresso, política e economia aqui em Brasília, e no momento que eu me entreguei exclusivamente para o trabalho com as infâncias todas, e eu digo assim, o Unilever, mesmo lá, na ponta, no trabalho com os idosos, é a literatura para a infância que eu trabalho. Sim, Né? Então porque... eu busco as memórias, as histórias, eu levo sempre, o meu acervo é sempre de livros para a infância, livros Ó, tem ilustrados, né? um comentário aqui da A Jornada da Escritora. Não sei qual é o nome de quem é a Jornada da Escritora, mas falando, né, assim, que essa coisa é ruim quando fala, isso é coisa de criança, isso é imaturo, isso é infantil, né? Que ideia! É uma ideia tão equivocada da criança como um vir a ser. Eu odeio essa expressão. Criança não é vir a ser. O que eu mais ouço nas é... oficinas, quando eu começo oficina com leitura para bebê, eu pergunto assim, o que é o bebê para vocês? Aí assim, de 30, 15, uma página em branco. Né? Não é uma página Não em é branco, uma página cara. em branco. Você que vai preencher, né? Não é. Não é. Né? Então, assim, É um a gente, serzinho que a nasce gente cheio de potencial potências. enorme. Com certeza. Então é muito ruim quando as pessoas falam, isso é infantil, como se... Jogando. E muitas vezes, né, a gente que milita nessa área, que fala disso, né, quantas vezes as pessoas nossas próximas, ou talvez a gente mesmo, né? Enfim, é a Bruna, a Jornada da Escritora. A Bruna, que foi minha Oi, aluna Bruna. querida, né, que está com uma bebê fofésima atualmente, né? Enfim, então, a gente... até perdi o fio da memória aqui. Nossa, me perdi agora. Vou falar que era a Bruna entrou na Não, história. a gente Mas, estava assim, falando do infantil, do infantil, que é coisa de criança. é muito ruim quando as pessoas têm essa concepção, exatamente porque a criança ela tem uma bagagem, ela tem uma estrutura, e não é menor o que é da criança. A criança ela tem uma potência, ela é inteira, sabe? Me dá muita agonia. A Adriana está falando aqui que são páginas a decifrar, né? Crianças são páginas. E a gente é que tem que entender esse lugar. E é tão... né? Tem uma coisa que eu queria trazer para a gente pensar aqui, né? Você tem 3 filhos, eu tenho 2, e a gente tem uma foto muito parecida, sem nunca ter combinado, porque essas fotos foram tiradas, a gente nem se conhecia. Quando a minha filha nasceu, eu cheguei em casa com ela, e naquela época não tinha nem câmera digital, né? O troço era analógico ainda. Por sorte, eu tinha filme na máquina, né? Eu cheguei e botei a Laila em cima no meio da minha cama, né? E fui ao banheiro. Quando eu volto, tá o Elias sentadinho do lado dela com um livro de cabeça para baixo, lendo para ela. E você tem uma foto do Felipe lendo do Felipe também, lendo né, para para Luísa. Luísa. Ele adora essa foto. E ela também. E é sensacional, né? Porque assim, quando você dá para o teu filho uma formação, isso de alguma maneira fica dentro dele, né? A Sabine ainda há pouco passou um comentário dela falando, meus filhos foram super leitores pequenos, agora não leem nada. Mas tem uma semente lá dentro. Ficou. Em algum momento isso vai germinar, sabe? Se não Também agora, acho. mais para frente, no dia que eles, né, tiverem filhos, talvez isso germine. Então a gente tem que, sabe, descolar da gente esse preconceito de que é infantil, é imaturo, né? Sim, sim. Porque não é isso. E eu acho interessante, assim, eles também, esse olhar da gente com a primeira infância, com a infância em si, como público mesmo, né? Como consumidor de arte. Né? E assim, então, ele quer um produto de qualidade, ele quer ser não simplesmente passivo. Então, assim, eu tenho vídeos da Luísa bem pequena fazendo mediação de leitura para a almofada, para os bonecos no berço, sabe? E era assim, era aquele livro que a gente lia, né? E assim, isso fica. Eu falei, eu separei aqui hoje, tem histórias engraçadas também, né? Desse universo leitor, eu acho que muita gente vai lembrar que eu fiquei anos procurando esse livro, de uma coleção de contos de fadas, e essa imagem ficou na minha cabeça anos e anos e anos e anos. A história é o Duende Mequetrefe. E era um duende
Dos contos, o mais a coleção é Joias dos Contos de Fadas, dois dos mais belos contos de Andersen. Né? Então, essa cena aqui, porque esse tem o Soldadinho de De Chumbo e o chumbo. Duende Mequetrefe. E esse duende era um duende que aparecia na hora das crianças dormirem, e eu lembro dessa história, não lembro nem quem, se foi meu pai, minha mãe, quem me contou, e essa imagem dele abrindo um guarda-chuva e cheio de estrelas, nem ficou na minha cabeça, eu fui atrás, eu paguei acho que R$ 300 nesse livro, todo de sebo, porque eu falei, essa é a história da minha infância, e aí cheguei, no dia que chegou, fui ler com a Luísa, sem ter relido antes. E Nossa. a história, olha, o livro tá assim, olha só o estado do livro, né, que eu Ai, meu paguei, Deus. porque eu falei, não, essa é a Eu história da tenho minha que ter. infância, eu tenho que ter. E ele abriu o guarda-chuva dos sonhos, aquela criança dormia e sonhava maravilhosamente, né, e a cena da cama dele abrindo, só que ele tinha dois guarda-chuvas. Eu não E conheço eu essa não história. lembrava Eu não disso. lembro, não Não, lembro essa dessa história. história... Pois é, eu queria ir, eu vou atrás do original do Andersen para ver, porque aí e assim, na verdade tinha o quadro, ele abria, e quando eu terminei, eu fui lendo a história para Luísa, e assim, ai, olha que lindo, não sei o que, só que no final, ele tinha um guarda-chuva dos pesadelos para as crianças mal educadas, e eu fiquei com muita raiva Mas isso daquela, eu deve falei, ser uma gente, adaptação, Helena. Isso pois talvez seja uma é, porque adaptação que as era pessoas deturpam, que era exatamente isso. exatamente. Mas E aí essas eu fiquei assim, histórias aí eu fui assim, pulando a história, fui cortando enquanto eu lia para a Luísa, eu falei, não quero mais ler esse livro, não é mais o livro da minha vida, né? De e é você tão descobrir. interessante porque, Oi. opa, virou. Porque quando eu era Caiu aqui. criança, quando eu encontrava um livro desse, eu dizia que era de mentira e eu não gostava, não queria ler. É, Eu tinha essa é, rebeldia já, né? E quando a gente fala em infâncias, né? São tantas infâncias possíveis. Primeiro que a gente não tem um único modelo são, de infância. Quantas crianças cabem não no tem. mundo? Quantas realidades de vida absolutamente diferentes, né? As crianças que nascem na cidade, que nascem no interior, as crianças que têm acesso à Sim, cultura, as crianças que só vão ter acesso, né, na escola, enfim. Então, tem N infâncias fora a nossa infância. E como é sim, importante, né? Eu tenho pensado muito nisso, assim, como é importante nós adultos ressignificarmos a nossa infância também, né? Porque a gente dá um aham, olhar, a aham. gente revisita aquela infância e fala, né? De repente você se depara com o livro da infância e toma, ah, meu Deus, não é mais esse livro, Não né? era isso. E aí É. E eu vai, acho, né? eu acho que nesse tempo que a gente está vivendo, é tão importante isso, né? Você transitar nesse mundo que não é concreto, Ó, o Zé de, Mauro tá de falando um monte de coisa aqui da história. O original e o conto, Olê, não tem nada. Lucoegê, o personagem é prima do homem de areia que joga areia nos olhos dos bebês, mas joga doce de leite. Eu tenho que conhecer essa história, Zé Mauro, que eu não Eu agora conheço. eu também quero a história, porque Zé Mauro, Ele eu carrega fiquei um só indignada. guarda-chuva de Tá sonhos, está vendo? dizendo aqui. Tá Tá vendo? vendo E a importância de essa conhecer imagem, a verdadeira o história e não as adaptações original, ruins? sim, e essa história me acompanhou a vida inteira com essa imagem, era uma imagem poética, e assim, eu tenho amigos que trabalham com teatro, é aquela imagem caricaturada de infância, guarda-chuva com estrelas penduradas, né, não sei o quê, mas essa imagem me acompanhou até a minha vida adulta, e quando eu achei o livro de novo, eu falei, e assim, essa coisa de você, eu falei, putz, nunca mais eu faço isso, de ler uma história para alguém sem antes reler, sem antes entrar em contato com ela de novo, porque ela deixa de dizer coisas ou passa a Sim, dizer, e essa coisa dessa higienização das histórias que a gente tem muito aqui no Brasil, né? E nesse momento mesmo da pandemia, da gente estar recluso, né, nesse espaço junto com as crianças, da gente estar reinventando esses espaços, esses lugares e uhum. essas formas de estar mesmo, né, de estar em casa, de estar nesse mundo do imaginário. Eu tenho pensado muito nisso, assim, não estou produtiva, não estou escrevendo muito. Eu compus uma música que fala disso, que é a coisa do imaginar, de você reinventar o seu espaço. Mas de resto eu estou muito para dentro. Eu estou lendo muito, eu estou ouvindo muito, estou passeando por outras coisas que eu já tinha visto. É, acho que cada um está fazendo E uma jornada diferente, sabe? Ali, cada um está é, indo, né? Assim, acho que a gente está vivendo meio altos e baixos. Eu tive um momento que eu, logo no início, não
estava produzindo nada, mas aí minha tia teve Covid, foi toda uma função Sim, em cima acompanhei. disso, né? Depois ela conseguiu se curar, né? Então, assim, e eu acho que ela se curou porque como ela não tinha ideia do que estava se passando, ela não entrou num desespero. Para ela foi ao hospital, ela não sabia muito o que estava acontecendo, né? Então, só depois que Uhum. tudo deu uma acalmada, assim, que eu comecei a produzir agora, né? Depois, até um pouquinho antes de acabar, vou falar da campanha que a gente está no Catarse, do livro novo que está Sim, acontecendo, porque eu acho que também esse momento que a gente está vivendo é um momento que não dá mais para a gente não falar sobre as coisas todas. E sim, tão sim. curioso, porque a primeira história que eu escrevi, que foi para uma coletânea que sai agora, vai sair um e-book que vai ser distribuído de forma gratuita até da Oficina Raquel, que junta textos de diversos autores, e o texto se chama A Uhum, gente precisa falar sobre isso? Com interrogação. A gente uhum, precisa falar sobre isso. A gente precisa falar sobre isso. Foi o primeiro conto que eu escrevi. E de fato a gente precisa uhum. falar sobre as coisas, né? A gente precisa Sim, falar sobre sim. tudo, porque não dá mais para a gente se omitir diante de nada, não dá mais para a gente ficar em cima do muro, né? Até porque estar em silêncio para determinadas coisas são atitudes políticas, tudo é uma atitude política, não falar nada é uma atitude política, né? Sim, E sim. defender a infância como a gente defende, esse trabalho com a criança, com qualidade, que tem direito a ouvir as histórias como elas são, sem ficar, né, perfumando as histórias para elas É. ficarem bonitinhas ou protegidas, porque histórias protegidas não protegem ninguém, né? É. Não, e é muito interessante também, Ana, é esse lugar da escuta, né? A gente fala Uhum. tanto, ai, os bebês, as crianças, mas a gente não para ouvir o que as crianças querem, o que elas, a leitura delas. Então, eu tenho esse exercício muito, muito atento de escutar e dos medos, né? Então, assim, de tratar um pouco desses medos, que às vezes são nossos, que a gente carrega, que a gente cresce e traz para a vida adulta, Uhum. e não só imaginar, sabe? Então, assim, esse momento que eu tô do trabalho do Uniler, de ir até as creches, né, até os hospitais, a gente tem um trabalho nas incubadoras, que eu cheguei a ouvir absurdos, assim, para bebê na incubadora, a música é barulho. Eu falei, Nossa, olha, não é não é, mesmo, não é. sabe? Então assim, e é sempre essa coisa da construção mesmo. O festival, ele parte desse princípio de que a leitura, ela engloba todas as linguagens artísticas, Uhum. né? Um livro, ele tem artes plásticas, ele tem a palavra, ele tem construção, ele tem desconstrução, Com certeza. é, e, e no festival, essa bailarina bielorrussa que veio lá de Portugal, ela dançou livros. Então, assim, coisas que Ai, eu que lindo. nunca imaginei, né, perceber. E, assim, essa outra possibilidade de você partilhar uma história, de você partilhar uma leitura, E a gente né? está falando sobre essa questão né, do que envolve o trabalho com a criança com qualidade. Me lembrei de uma coisa que eu não poderia deixar de falar. Eu acho que você não vai lembrar disso, porque como você não sei se você pegou isso. A Eliane Unes, né, que é mestra Adoro. querida, né? Ela tinha uma coluna no jornal, no Jornal do Brasil, que era sobre produção cultural para crianças. E Sim, ela eu li algumas coisas, não indicava, acompanhei. eu nunca me esqueço do dia que ela fez uma matéria que tinha uma exposição no Pátio Imperial do Museu de Imagens do Inconsciente. Então, indicando para que os pais levassem as crianças àquela exposição. Cara, então era um troço sensacional, porque você põe a criança em contato com a arte, né? E eram linguagens que são É, muito próximas de estarem ali, né, assim, se comunicando, porque a criança não vai entender a arte com o olhar do adulto. O olhar da não. criança é outro, é completamente diferente. Teve uma live aqui que eu contei que um dia eu entrei no quarto, ele estava com 2 anos, agarrado com o homem e seus símbolos, né? E aí eu fui lá e bati uma foto. A sorte é que em alguns momentos eu tinha filme na Na máquina, né? Na máquina. máquina para fotografar, porque um pai ou uma mãe desavisado ia lá arrancar o livro da criança e dizer, isso não é para você. E ele estava lá, seríssimo, com penetradíssimo, com as perninhas esticadas, lendo O Homem e Seus Símbolos, É, porque ele devia estar ali é, dialogando com aquelas imagens do livro
sabe lá o que se passaria na cabeça da criança. E aí a gente puxa o Janusz Korczak, né? Ou Korczak, não sei exatamente qual é a pronúncia correta, quando ele fala dos silêncios das crianças, das dores das crianças, e que a gente tem que aprender a ouvir os silêncios e os vazios da criança. Porque as crianças gostam de histórias tristes, as crianças precisam dos seus silêncios, assim como nós, adultos. É tão engraçado, né? Porque o adulto vira adulto, esquece que ele foi criança. Exatamente. Eu não entendo isso. Ele esquece como é que ele era. E eu acho, eu vi que o Odilon em algum momento estava por aqui, não sei se está aqui ainda, o Odilon fala muito desses silêncios também que o livro precisa trazer. Né? Que o livro ilustrado traz também, que é esse momento do leitor completar a história. Com certeza. Né? E isso a gente precisa buscar também, tudo, né? O Zé Mauro falou também que hoje sente falta, a gente tem total escassez de artigos e até de produções, né? Dessa circulação da produção da arte para a infância. Né? Uma produção que muitos que vai tá aí, uma né? fonte bacana, que bebe da cultura popular, né? Que Exatamente. Você tem que ter acervo para você poder criar, né? Você tem que ter ali um arsenal de histórias, que pode ser um acervo de memória, né? Da oralidade ou do estudo, mas você precisa ter o que compartilhar, né? Porque senão você fica no raso, eternamente no raso, né? E a gente está na hora do mergulho mais fundo, sem medo. Sabe? Sem medo das histórias. Por exemplo, me preocupa os pais que têm medo das histórias de medo, sabe? Que não querem nem contar uma história de lobo mau. Tranca Chapeuzinho no armário em vez de deixar o lobo comer a Chapeuzinho, né? Enfim. Tá cheio de lobo mau por aí, né? Enfim, a gente não vamos nem comentar, mas o caso, né, que tá aí na mídia, que aí ninguém fala sobre o assunto, sabe? Não dá mais a ler, né, pra gente não proteger as crianças. E as histórias, elas criam uma casca, acolhem, né? Elas acolhem, elas são um abraço pra gente, né? Exatamente. A dupla de dois falando, acolher o medo das crianças, é isso aí, mas para acolher a gente tem que ouvir. A Dani Chance também está falando que lê os desenhos, é uma professora bacana aqui de Brasília. E é isso, a gente precisa ter esse compromisso, né? E de brigar por isso, de brigar por esse espaço da escuta também. Porque muita gente só quer falar. E eu falei, gente, eu vejo tanta gente, assim, às vezes as pessoas amigas, né, mandam textos, assim, escrevi um texto para criança, você pode olhar? E aí eu fico muito assim, porque eu sempre quis que fossem muito verdadeiros comigo, né, então eu fico com medo de ser verdadeira, então assim, já tive amigos que me escreveram um texto, mandaram para eu olhar, e eu falei assim, olha, esse é um assunto que te diz respeito como adulto, né? É uma preocupação sua de adulto que você colocou achando que você está falando, sei lá, para o seu filho, né? E as pessoas se magoam. Então, assim, eu fico muito tensa com esse, você dá uma olhada na história que eu escrevi, né? Porque as pessoas, assim, aquele adulto... A Laila falaria assim, se você mandasse alguma coisa para ela, falaria assim, Alessandra, você quer que eu responda o que eu penso ou o que você quer ouvir? Ela sempre falava isso para as pessoas. Era desesperador, porque assim, ela já uma vez numa loja, uma moça olhou e falou assim, posso pedir uma opinião? Aí eu falei, meu Deus, uma opinião. Aí ela falou, pode, mas você quer a minha opinião sincera ou o que você quer ouvir? Aí a menina falou, era uma mocinha, e ela era bem adolescentezinha, assim, sei lá, 13, 14 anos. A moça falou, quero sua opinião sincera. Aí ela falou, tá uma porcaria, mas espera aí que eu vou te arrumar. E aí ela produziu a mulher saiu de lá comprando, sei lá, não sei quantas peças de roupa. Mas por quê? Porque a gente não tem que ter medo de falar a verdade, né? Sim. O rei tá nu e tem um monte de gente que não tá sabendo que o rei tá nu, né? Pegando a história do Andersen. É verdade, é verdade. E eu acho que esse é o momento mesmo da gente agora, de tratar muito disso, né? Então, assim, eu tenho dificuldades enormes aqui, assim, a Luísa, que é a minha caçula, que está com 11 anos, está naquele momento, assim, não quero saber de ler, né? E aí eu fico doída, falei, mas é totalmente...
permissivo assim, ela tem dentro dela tudo aquilo, o Felipe lendo, certamente, né, ela construiu uma relação de afeto com os livros, com as histórias, e agora está nesse momento mesmo, assim, é pré-adolescência, vou negar tudo, né, o que eu posso negar, e nesse momento também que o jeito de estar com as pessoas é a partir dos meios eletrônicos, não tem jeito, a gente está aqui numa live, né, numa conversa, ampliando assim, essa partilha nossa também. E eles também, o jeito de partilhar, os amigos é assim, é jogando no computador, é fazendo, né, a conversa Até porque, coletiva. Alessandra, a gente como mãe tem que entender, e com certeza tem mães ou pais aqui assistindo a gente, né? A gente tem que entender que a forma, muitas vezes, do filho criar a sua identidade é ir contra aquilo que a gente gosta, né? Eu me lembro que meu filho, num determinado momento, virou para mim e falou: odeio livro. Esse negócio de leitura, eu detesto. Bruno tem um baita leitor hoje, assim, ele foi leitor, né, assim, mas ele é leitor de outra forma, assim. Não tem um assunto que esse menino não saiba falar. Às vezes ele me manda uma mensagem, fala: mãe, você já viu isso? Eu falei: meu filho, ainda não deu tempo, eu não vi o jornal hoje. Ele já sabe tudo que está acontecendo no mundo. Você vai dizer que esse sujeito não é um leitor? Como não? Não tem como. E certamente as histórias vão passar mais adiante, porque assim, só fechando esse pensamento, assim, eles fizeram agora depoimentos para esse livro, né, que a gente está com a campanha no Catarse, e foi tão interessante porque você vê a memória afetiva já. Agora que eu estou com filhos adultos, eles já têm memórias da infância. É muito bonito isso, sabe? Claro, porque eles vão legal. devolvendo para gente aquelas sementes que a gente plantou ali, e a gente vai, né, vai vendo a Alessandra. Não, acontece. E acontece de um jeito muito bacana, assim, esse final de semana o Orlando mandou no grupo da gente, né, são 5 aqui em casa, da família mesmo, casa, ele mandou uma aula do Wisnik sobre o Terceira Margem do Rio, e a gente estava na coisa de cantar a música do Caetano, a live do Caetano, e o Caetano cantou na live a Terceira Margem do Rio. E isso rendeu um piquenique lá fora, assim, à noite, um pôr do sol, a gente na rede, e a conversa sobre o que o Wisnik, o Caetano, o Guimarães Rosa, o Odilon com o rosa dele, né, que hoje eu trouxe. Então, assim, como é que isso vira um momento de... Nesse momento agora a gente reinventou uma convivência ali com vinho, com música, com violão e com literatura. Né? O quanto isso alimenta, né? O quanto isso traz de construção de memória, né? E é tão bacana, né, Sérgio? Você tá aí com a tua família reinventando tudo isso, podia não estar fazendo nada disso. Então, olha as leituras e as infâncias e essas costuras, né? Ancorando, ancorando o barco no seu jardim, né? De uma forma nova, com histórias novas. Pois é, a música que eu compus é um pouco isso, essa história de você reinventar o seu lugar. Menina, a gente só tem 2 assim, minutos. Você acredita nisso? Eu acabei Nem de olhar parece, né? Eu acabei de olhar. Então você trate de se despedir, de fazer suas considerações. Então deixa um beijo. Eu vou despedir cantando um pedacinho dessa música, porque eu acho que fala um pouco disso que a gente... É uma coisa assim, olha, um risco no chão, uma pena no ar, tudo que você consegue enxergar. Pode não ser só o que parece, basta acreditar. O risco vira ponte para todo lugar, a pena vira asa e convida a voar. Basta acreditar, imaginar. Que lindo, que beleza. Obrigada, é isso, vamos imaginar um mundo melhor, né? Com certeza, vamos imaginar um mundo melhor. Vamos fazer, né? Chega de ser espectador do bem, bora ser agente do bem, né? Também Já acho. deu, né? É isso aí. Já deu. Isso então, aí. ó, obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada. Obrigada a todo mundo. Eu não consigo ler as mensagens, porque chega pra gente atrasado. Mas amanhã eu vou ver de novo, vou responder todo mundo. Obrigada, Ana. Que partilha, que conversa gostosa. Nem vi o tempo passar. Pois é. E aí eu convido todo mundo a dar uma olhada no link, na minha bio, tem um link para a campanha no Catarse, para esse lançamento. Lá dá para, não vou contar aqui, mas lá clicando lá no link, vocês vão entender o que é e como é importante a gente falar sobre esse assunto, por que eu não consigo gostar dele, por que eu não consigo gostar dela,
né? Acolhendo afetos, né? Entendendo Sim, que a vida precisa de amor, que é isso que a gente precisa. exatamente. É Amor, isso mesmo. leituras, partilhas e memórias boas para a gente ir lá no futuro da vida falar, gente, naquela época da pandemia, lembra daquela live? Lembra daquela história? Lembra daquele piquenique no jardim, né? Então vamos É, na construir caixinha de guardar o afetos, tempo, né? Vamos rechear a nossa caixinha de tempo, de guardar o tempo, com do melhor tempo que a certeza, gente pode construir agora. Que a com gente precisa construir certeza. agora. Então tá, minha querida, Né? obrigada, obrigada a todo mundo que Eu que estava aqui agradeço. e até semana Ao que Kenneth, vem. querido, É, beijo. fofo. Obrigada, gente. Um beijo bem grande. Tchau, Beijo, obrigada. queridona. Tchau, tchau. Tchau.